Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula e hoje iremos começar a trabalhar forças intermoleculares. Hoje nós vamos ver as forças de coesão que unem as moléculas e vamos ser capazes de entender melhor por que algumas substâncias se encontram no estado sólido, outras no estado líquido e já outras no estado gasoso. Quando o composto iônico, você tem uma atração entre os íons eletrostática e aí essa força é tão grande que faz com que todo o composto iônico seja sólido. Mas e quando a gente está trabalhando com compostos moleculares? A situação é mais complexa porque nós temos diferentes forças que atraem as partículas formadoras da substância, né? No caso, nós vamos começar trabalhando, primeiramente, com a força conhecida como dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que é o tipo de força que aparece quando você está trabalhando com moléculas de natureza polar, né? O exemplo que eu escolhi é a molécula de ácido clorídrico. Nessa molécula, nós já vimos, o lado do hidrogênio é o lado que a nuvem eletrônica é menos densa. Os elétrons se concentram mais próximos ao cloro, porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Isso faz com que o lado do hidrogênio seja o polo positivo dessa molécula, enquanto que o cloro é o nosso polo negativo. E aí fica fácil entender, né? O polo positivo de uma molécula se sente atraído pelo polo negativo de uma outra molécula. E então, entre essas moléculas, vai ocorrer uma força de atração que nós chamamos de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Aí, então, nós temos um esquema representando como é que acontece esse tipo de força, né, que atua nas moléculas polares. Ainda dentro de moléculas polares, nós temos um tipo de força mais intensa ainda, que é a ligação de hidrogênio, que em algumas questões vem com o nome de pontes de hidrogênio. Essa ligação, ela também ocorre em moléculas polares, só que moléculas polares onde você tem hidrogênio ligado a um dos três elementos mais eletronegativos que existe, o flúor, o oxigênio e ao nitrogênio. Essa ligação, ela é tão intensa que isso faz com que as propriedades de quem tem ligação de hidrogênio seja uma situação muito mais forte, muito mais intensa. Aqui nós temos como exemplo a água, onde a gente vê que o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, é o nosso polo negativo, enquanto que o hidrogênio será o polo positivo. O que aqui está representando como esses pontinhos entre uma molécula e a outra, vem representando a ligação de hidrogênio. Quando a gente vai fazendo a substância passar do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, a gente vai aumentando as forças de coesão entre as moléculas de água. Em outras palavras, a gente vai aumentando o número de ligações de hidrogênio nesse exemplo. No estado gasoso, teoricamente não existem forças de coesão entre as moléculas, então não há ligações de hidrogênio. Quando a gente passa para o estado líquido, aí você começa a ter forças de coesão, ligações de hidrogênio, né? E aqui veja as moléculas dispostas no espaço de forma desorganizada. Quando finalmente a água entra no estado sólido, já são muitas as ligações de hidrogênio e as moléculas vão se organizando, criando o retículo cristalino da água. De forma anômala, no caso da água, a gente observa que a água no estado sólido acaba por ocupar um espaço maior do que quando ela está no estado líquido, o que justifica aquela anomalia que acontece com a água no intervalo entre 0 e 4 graus Celsius, que, à medida que a temperatura vai diminuindo, deveria aumentar a densidade da água, mas no caso acaba diminuindo, o que faz com que o gelo, ao invés de afundar na água líquida, ele flutue, né? Uma outra forma de observar como essa ligação de hidrogênio é intensa é observar aquilo que nós chamamos de tensão superficial da água. A gota de água ela tem um formato circular, graças a essa força de coesão que há entre as moléculas, né? O que é essa tensão superficial? As moléculas situadas na superfície da água, elas estão numa situação diferenciada, porque como acima delas você não tem mais moléculas para que elas possam atrair, a atração que uma molécula da superfície sente por outra que está ao seu lado é mais intensa. E aí isso acaba fazendo uma tensão que gera esse formato esférico nas gotículas de água. Uma outra maneira também de se observar a tensão superficial é o fato de que alguns insetos conseguem pousar sobre a água. Veja esse inseto aqui, ele não está nadando ou boiando na água, ele está pisando sobre a água. A patinha dele chega a amassar a água, mas o pezinho não afunda porque a pressão exercida pela patinha dele é menor do que a tensão superficial da água consegue suportar, né? Bom,
Aqui nós temos uma outra situação mostrando que, às vezes, essa ligação de hidrogênio entre duas moléculas diferentes é tão intensa que pode provocar a ionização de uma molécula. É o que acontece quando você joga um ácido na água. O hidrogênio do ácido se sente fortemente atraído pelo oxigênio da água, através da ligação de hidrogênio. Nesse caso, a atração é tão grande que você consegue retirar do ácido clorídrico o hidrogênio que sai na forma de cátion H+, e vai se combinar com a água para formar o cátion hidrônio, cuja fórmula é H3O+. Essa ionização acontece devido à forte atração que o hidrogênio do ácido sente pelo oxigênio da água. E essa forte atração é a ligação de hidrogênio. Vamos agora ver o último tipo de força intermolecular que pode aparecer. O último caso que eu deixei para falar é o que nós chamamos de dipolo induzido, que alguns exercícios, algumas provas, vêm como forças de Van der Waals ou ainda forças de London. Esse tipo de força intermolecular aparece em moléculas apolares. Nós vimos que quando a molécula é apolar, a nuvem eletrônica ela não está localizada ao redor de um único átomo, ela se distribui de forma uniforme por toda a molécula. Contudo, pode acontecer de que num dado instante, essa nuvem eletrônica esteja mais polarizada, mais para um lado do que para o outro, o que nós chamamos de dipolo instantâneo. Momentaneamente, os elétrons estão mais deslocados para um dos lados da molécula e esse dipolo instantâneo vai acabar criando um efeito em cadeia, um efeito em cascata, polarizando momentaneamente outras moléculas. É o que nós chamamos de dipolo induzido. Se essa primeira molécula ela tem uma concentração de elétrons do lado esquerdo, o lado direito momentaneamente vai ficar positivo. Isso acaba acontecendo o quê? Atraindo elétrons da outra molécula para o lado de cá, e então esses elétrons acabam concentrando aqui, fazendo com que a outra molécula seja induzida a ter um polo negativo desse lado e o polo positivo do outro. E aí a molécula que viria aqui para o outro lado acaba também acontecendo o mesmo fenômeno e você vai fazendo que as moléculas que estão mais próximas comecem a ficar de forma induzida polarizadas. De todas as forças intermoleculares, essa é a mais fraquinha. A mais intensa nós vimos é a ligação de hidrogênio, a mediana, que no caso seria a dipolo-dipolo, e a mais fraca é a força de Van der Waals ou o dipolo induzido. Onde é que ela ocorre? Em moléculas apolares. Na aula de hoje a gente teve a oportunidade de apresentar os 3 tipos de ligação: dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e a dipolo induzido. Na próxima aula nós vamos fazer comparativos entre essas forças para mostrar o que acontece com algumas propriedades físicas das substâncias em que a gente encontra cada uma dessas formas de atração entre as moléculas. Te espero. Até lá!